Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Rainhas da Bola. Eu sou Valéria Contado e junto com as minhas amigas eu vou acompanhar vocês nesses próximos minutinhos, nessa sexta edição do debate, que vai trazer um tema bem interessante para quem curte o futebol feminino e para quem vai acompanhar a Copa do Mundo. Mas antes de eu contar para vocês o que a gente vai falar aqui, quem está comigo, eu gostaria de lembrá-los de acessar o nosso site futebolnaveia.com.br, porque lá vocês vão encontrar informações para todo tipo de futebol. Tem futebol internacional, tem futebol nacional, tem o futebol feminino também, temos colunas de opinião de vários assuntos. A gente tem as nossas redes sociais também, que agora tem uma sequência de lives bem bacana, para vocês matarem a saudade de fazer uma resenha bem legal. E também tem o nosso canal no YouTube. Então, para quem estiver ouvindo pelo YouTube, ativa as notificações aí, fica de olho no nosso conteúdo, que é bem bacana. E hoje eu estou aqui com as minhas amigas Ana Paula Contado. Oi, gente. Andresa Xavier. Pessoal. E Bruna Gama. Oi, pessoal. E o nosso assunto de hoje vai ser a sede da Copa do Mundo Feminina, que foi definida na última quarta-feira, dia 25, pela FIFA. Quem vai trazer as primeiras informações pra gente é a Ana. Fala aí, Ana. Então, gente, como a Val disse, nesta quarta-feira, dia 25, depois de uma reunião por videoconferência entre os membros do Conselho da entidade, ficou decidido que a Nova Zelândia e a Austrália serão sede para a Copa do Mundo Feminino, que acontecerá em 2023. Logo depois da reunião, o presidente da FIFA, que é o Gianni Infantino, falou que esteve recentemente na Oceania e viu empolgação pelo esporte nos países, mas que até lá a FIFA trabalhará maneiras de divulgar e popularizar o esporte ainda mais. Essa que será a primeira edição realizada no Hemisfério Sul, contará com um aumento de seleções participantes de 24 para 32 países, e o último torneio em 2019 aconteceu na França e fez muito sucesso no país. No dia 6 de junho deste ano, o Brasil anunciou a retirada da candidatura como país sede. Segundo a CBF, a FIFA não enxergou as garantias necessárias por parte do governo para receber o torneio mundial. Além dos brasileiros, os japoneses também desistiram, alegando dificuldades em abrigar 2 grandes eventos em um período tão curto. Lembrando que os Jogos Olímpicos de 2021 serão realizados no Japão. É isso, gente. A Bruna também tem mais algumas informações para compartilhar com vocês antes da gente entrar na discussão toda. Eu estava dando uma olhada na proposta que a Austrália e a Nova Zelândia fizeram para serem sede, e a ideia dos 2 países é tornar a edição a maior de todas, para contribuir para que até 2026 60 milhões de mulheres e garotas estejam jogando. Então, o intuito delas não é só abrigar, elas estão sendo bem ambiciosas de ter um protagonismo feminino maior, com lideranças femininas. E, então, aumentar a cobertura total dos torneios, dos campeonatos. E no fim do ano passado, a Federação Australiana de Futebol assinou um acordo para que as jogadoras da seleção feminina ganhassem o mesmo salário base da masculina e tivessem a mesma visibilidade que a masculina. Então, esse projeto é muito grandioso, porque além de receber a Copa, elas querem transformar isso num algo muito maior, para que todas as meninas sejam afetadas de forma positivamente. Então, é bacana trazerem esse tipo de informação aqui pra gente. E aí, o que eu queria saber de vocês? Porque eu não sei vocês, mas eu particularmente estava torcendo para que a Copa do Mundo fosse aqui na Colômbia por conta de fuso horário, enfim. E aí eu queria saber o que de vocês? Como que vocês veem o fato da Copa do Mundo ser num lugar longe da gente, assim, e ter mais seleções também? Como que vocês entendem o fato do Brasil ter se retirado? Quais são as percepções de vocês nesse momento sobre isso? Queria que vocês comentassem um pouquinho. Essa decisão de ser na Nova Zelândia e na Austrália divide muitas opiniões. Pelo que eu entendi, também fosse aqui na Colômbia, realmente o fuso horário, questão de viagens, da gente poder conseguir ver os jogos assim quase simultaneamente, porque lá é um fuso horário diferente daqui, mas em termos de estruturas, de técnica, foi mais cabível a decisão ser da Nova Zelândia. Acho
muito legal que eles estão com esse projeto de crescer, né? Não só ficar na Copa, mas assim, crescer em 2026, para a gente poder ter uma visibilidade maior. Outra coisa também que me chamou muita atenção foi o ponto do Brasil ter saído. Talvez não, com toda certeza, né? Depois do sucesso que a gente teve aí em 2019 com a Copa do Mundo na França, aqui no Brasil ia render muito para os nossos times brasileiros. Eu acho que ia trazer essa visibilidade muito legal, iria tomar, né? A gente ia conhecer um futebol muito mais aberto, bem mais amplo, e dentro disso conhecer outros tipos de jogadoras, conhecer um outro lado que a gente não via, por exemplo, mulheres indo em bar, beber cerveja, conversar sobre futebol. É uma coisa assim que ia trazer muita positividade pra gente dentro aqui no Brasil, né? Mas isso não significa que não vai acontecer na Nova Zelândia. Desculpa, gente, na Nova Zelândia. Do jeito que a gente é brasileiro, vamos dar um jeito de ficar assistindo até 3 horas da manhã um jogo do Brasil. Eu, pelo menos, vou fazer os meus esforços aqui. Haja café na hora de assistir o jogo. E, por enquanto, eu vou tomando essa atitude de ficar só no café. O que vocês acham? Sim, eu também acho. E eu acho que seria muito importante. Eu não entendi muito bem por que o Brasil retirou a candidatura, né? Na verdade, porque eu acho que traria muita visibilidade mesmo para os times brasileiros, né? E a gente vê que não tem toda essa infraestrutura aqui. Por exemplo, eu pesquisei na Nova Zelândia, as meninas conseguiram em 2018 jogarem no mesmo CT de treinamento que os homens, que os times masculinos, e conseguiram uma igualdade de salários. Então a importância do futebol feminino lá já tem a mesma importância que o futebol masculino, então se popularizou muito, né? E eu acho que aqui no Brasil isso poderia ser uma porta, né? Para que isso acontecesse aqui também. Eu acho que pelo contexto que a gente está vivendo, não seria o ideal ser aqui no Brasil. Seria muito legal por nós, pela nossa seleção, a gente acompanhar e tudo mais, mas a gente tem que ter um pouco de noção de que não estamos num bom momento para receber um evento esportivo. E a Austrália e a Nova Zelândia estão completamente engajadas e preparadas para isso. Elas estão com tanta vontade que isso aconteça, que a Jacinta Ardern, a primeira-ministra da Nova Zelândia, ela ligou pessoalmente para as federações para apresentar o projeto e angariar votos. Então, assim, elas realmente se dedicaram para isso. E eu acho que se fosse para ser no Brasil e fosse muito meia boca, eu prefiro que seja na Nova Zelândia e seja um sucesso. É verdade. Então, eu vejo aí duas vertentes, né, do que vocês mesmas apresentaram. Como a Ana falou, seria uma porta bacana para o futebol feminino aqui no Brasil. Seria interessante para dar visibilidade para as seleções, seria interessante por conta de fuso horário, de transmissão, desses imbróglios todos que a gente conhece, que a gente vê também, até no Campeonato Brasileiro a gente vê que tem essas paradas assim. Mas também tem esse ponto que a Bruna colocou, que é a questão do tipo assim, o Brasil tá preparado para receber um negócio desse tamanho? Ou não tá? Porque se não tiver, não vai rolar, entendeu? Tipo, estrutura física a gente tem, que a gente herdou da Copa do Mundo. Mas é realmente o momento, né? Como vocês mesmas apresentaram aqui, é uma situação, é uma balança que às vezes pende pro lado negativo nosso aqui, entendeu? Talvez receber um evento desse tamanho, com a estrutura que precisaria ter, só faria a gente passar um pouco de vergonha, entendeu? Ao contrário do que está acontecendo lá fora, em que, como a Bruna mesmo colocou, a ministra da Nova Zelândia... Jacinta Ardern. Jacinta Ardern. Ela está super empolgada. E outra, o futebol feminino lá é tratado com igualdade com o futebol masculino. Então não existe essa divisão que a gente mesmo coloca de ser futebol feminino ou futebol masculino. É simplesmente futebol, né? Que é uma coisa que aqui a gente bate sempre nessa tecla nos nossos podcasts. Futebol, independente do gênero, né? E aí eu queria saber até de vocês, como que o Brasil pode se beneficiar de uma transmissão dessa Copa do Mundo
para trazer visibilidade para o futebol feminino, entendeu? Nossa, vai ser muito difícil se beneficiar, né, gente? Porque já é difícil mandar equipes jornalísticas para uma transmissão, por exemplo, na França. Imagina na Nova Zelândia. Como seria? Ainda mais pela crise que pode vir depois dessa pandemia. Nossa, as emissoras vão ter que ralar muito, vai ser muita coisa por internet. E eu vou ser bem sincera, eu não consigo nem imaginar como eles vão conseguir fazer isso. Como vai ser difícil ser transmitido, ou então enviar equipes para poder fazer. Como é o nome da palavra? Cobertura? A cobertura da. Isso. A cobertura dos jogos. Com certeza vai ter muita equipe reduzida e vai ser um trabalho lascado que eles vão ter. Então. Eu acho que o que hesita é como que eles vão dar importância para essa cobertura, né? Eu acho que... Exatamente. E eu acho também que, tipo, a cobertura do futebol, do futebol feminino, pelo horário dos jogos que acontecem aqui, dos nossos times, já é um horário ruim. Assim, né? Na prática é um horário ruim. Tipo, um jogo 3 horas da tarde. É tipo 3 horas da tarde uma quarta-feira. Tipo, quem vai, né? Então, eu acho que vai ser meio complicado eles conciliarem isso. Não sei como que eles podem fazer. Vai ter muita pouca importância também, né? Vai ter muita pouca importância, porque é horário comercial aqui no Brasil. Se fosse realmente num jogo masculino, ia estar todo mundo vendo na TV. Feminino, ainda mais sem um incentivo vindo da nossa parte, daqui do Brasil, vai ser muito estranho. As pessoas não vão ligar, não vai dar tanta audiência, pelo menos é o que pode acontecer, né? Isso se não mudar até lá. É o que é triste, né? Porque se fosse o masculino, ele teria horário, pararia todas as novelas, todos os jornais. Mas como é feminino, talvez tenha umas notinhas, talvez um jogo ou outro. Os melhores momentos. Da seleção brasileira passe, e fica essa coisa assim. E aí a Val estava até falando sobre estrutura, né? Em 2014, a gente não tava lá aquelas estruturas. A gente viu que os estádios foram construídos, um lá em Brasília, que está as traças, um em Manaus. E assim, foi muito mal organizado, mas entre aspas, deu certo. Foi assim, o famoso jeitinho brasileiro. E para receber o feminino, eu acho que seria mais complicado que o masculino, porque o masculino, por mais que deram um jeitinho, todo mundo se esforça para assistir, os ingressos são vendidos e tudo funciona. Para o feminino, não ia ter a mesma quantidade de venda, talvez ia ter mais prejuízo. Então, é muito triste isso, porque o Brasil, quando que vai estar preparado para receber uma Copa do Mundo feminina? Exatamente. Eu queria até puxar 2 ganchos do que vocês falaram, começando pela parte de audiência. E eu acho que, assim, se fosse um rolê bem equiparado, questão de marketing mesmo, para a seleção feminina, quanto é para a seleção masculina, talvez eu acho que teria até uma boa audiência, sabe? Se o pessoal daqui da CBF quisesse realmente investir nessa Copa do Mundo, teria audiência se eles começassem a passar esses VTs que eles mandam da seleção masculina, passa para a seleção feminina também, e essas coisas. Outra coisa, em 2002, a Copa do Mundo foi no Japão. Me corrijam se eu estiver errada, porque minha memória é horrível. Mas a gente deu um jeito de assistir. Era a gente acordando cedo de manhã para assistir jogo, que lá era à noite. Era a gente dormindo tarde para assistir jogo, que lá era de manhã. Era um rolê muito louco, porque do outro lado do mundo, o fuso horário é completamente bagunçado do nosso, né? E, tipo, a gente deu um jeito de assistir, sabe? Então eu acho que talvez vai faltar um pouquinho também de boa vontade da parte da mídia brasileira de fazer a transmissão desses jogos. Porque, assim, é igual a Andressa falou, depois dessa crise do coronavírus, pode ser que as emissoras tenham pouco dinheiro, estejam com a equipe reduzida, mas a gente vê transmissão da Champions League aí via, né, tipo, a galera no estúdio fazendo a transmissão ao vivo, sabe? Então, verdade. Eu acho que se der uma esforçadinha também aqui na nossa mídia, talvez saia uma cobertura impressionante. E eu acho que a emissora que se dispor a fazer isso vai sair na frente, vai sair ganhando aí.
principalmente em questão de audiência de um público fiel, que é o público do futebol feminino, né? Que não é o mesmo que do masculino, como vocês já disseram. Não tem a mesma força, mas é um público que acompanha sempre. Outra coisa, falando da estrutura, falou, nós vimos aos trancos e barrancos total. E lembrando que a Copa do Mundo masculina de 2014 tinha menos equipes que essa nova feminina, né? Se eu não estou enganada. Sim. Então, é algo a se pensar também. Porque a CBF foi sábia, né? Em tirar o cavalinho da chuva nessa... Eu já sou muito dito popular, né? Mas eu acho, assim, que... Olha, eu já vou falar mal deles, né? Eles podem parecer, nossa, eles estão tirando a candidatura porque eles estão pensando no melhor pro futebol. Eu não vejo muito desse lado, vou bem cutucar. Eu acho que eles tiraram porque eles não se importam e não iam ter toda a disposição para lutar. Então, falar, ai, tanto faz, vamos sair. Sim. Eu também acho. Eu acho que... Pior que faz sentido isso, faz muito sentido. Pode falar. A CBF amarelou. Eu acho, eu não vou passar pano pra CBF, tá? Porque só prejudica as meninas, então vou criticar. A gente tá aqui exatamente para criticar. CBF, por favor, né? Ajuda a gente. Até porque a gente não vê um apoio da CBF pro futebol feminino nem nas equipes aqui que a gente tem, né? No Brasil, assim, pras nossas equipes, tipo, ainda mais pra seleção, então acho que... Não, pegando, por exemplo, mesmo o nosso podcast da semana passada, né? Que a gente desceu o pau aqui no Vitória, porque o presidente não pagou as atletas, ainda falou que, tipo, tinha outras prioridades. E a CBF falou assim, eu não tenho o que fazer, eu não posso me intrometer. Eu queria muito ter visto, eu não sei se chegou a ter uma apresentação, se o Brasil fez uma apresentação para a candidatura, mas eu estava vendo a da Austrália e da Nova Zelândia. Olha a frase de abertura que elas falaram, que futebol feminino é muito mais que um jogo para nós. É um agente de mudança para as mulheres em nossos países, onde nós celebramos nossa orgulhosa história de avanços no papel das mulheres em liderança, promoção do esporte feminino e esforço para tornar igualdade de gênero uma realidade. Olha a diferença, elas estão com um pensamento muito à frente de não só vamos receber a Copa, nós vamos mudar o pensamento das pessoas sobre o futebol feminino. Eu acho que o Brasil não teria essa estrutura e esse pensamento à frente. Ia ser só mais um evento no país, não uma proposta de mudança. Eu também acho. E eu vejo que, por exemplo, eu tava conversando esses dias numa live com o... Como é que é o nome dele, gente? Luiz Miller, que ele foi jogador do São Paulo aqui por muito tempo. E a gente tava falando sobre as categorias de base, né? E ele contou que agora os meninos já crescem com aquela vontade de jogar fora do Brasil. Por quê? Porque o capitalismo e o dinheiro, de a fama, estão falando mais alto do que eu crescer num clube aqui. E eu acho que isso se enquadra muito também a essa história de evento esportivo no Brasil. Porque se vocês forem parar para pensar, a CBF joga o preço dos ingressos lá no céu e tá nem aí pro torcedor, entendeu? Tipo, vocês que lutem se vocês quiserem acompanhar. Leva a seleção para jogar em lugares totalmente aleatórios, no meio do ano, sem se importar com o nosso calendário, tá nem aí. E vai na data FIFA lá, de amistoso, nada a ver. Não temos também uma convocação que contemple atletas que jogam aqui, em solo nacional, e os atletas que jogam fora não têm identificação. A mesma coisa a gente pode ver no cenário do futebol feminino, porque as meninas aqui, não é que elas crescem querendo jogar fora, elas crescem precisando de jogar fora, porque aqui elas não têm estrutura para elas, porque aqui é tudo muito voltado ao capitalismo do futebol masculino. A seleção feminina aconteceu o contrário, né? Na seleção masculina era uma idolatria os jogadores, e aí com o tempo essa paixão pela seleção, muito por culpa da CBF, foi caindo. Sim. Virou mais assim, o jogo da seleção, nem vou nem assistir, nem quero assistir. Então, caiu isso. Só que no feminino nunca teve isso, a gente nunca teve essa valorização delas pra gente se apaixonar por elas, porque elas sempre saíram daqui, porque não tem espaço aqui. Exatamente. Foram pra fora, então nem criou a identificação. Cria-se mais nesses eventos, que são os momentos que a gente consegue assistir
essas meninas jogarem, então fica uma coisa muito assim, de momento, só na Copa que eu lembro que as meninas existem. E isso é muito triste. É muito triste mesmo, porque, assim, com essa procura mesmo das meninas irem jogar só no exterior por necessidade, a gente cresce sem ter um ídolo feminino. Quem a gente vê, assim, com mais visibilidade é a Marta e a Cristiane agora, né? Mas, com toda certeza, a maioria dos torcedores do ano passado só conseguiram identificar as meninas depois da Copa. Quem eram? Quem era a Andressinha, a Debinha. E isso é chato. A gente precisa ter pelo menos essas meninas que gostam de jogar bola. Eu mesma, gente, eu não jogava bola, mas eu sempre gostei de esporte. Mas a minha prima mesmo, ela joga. Ela não cresceu com uma figura feminina. Ela cresceu com uma figura masculina. E essas meninas de agora que estão crescendo, estão começando a jogar, a entrar no futebol, quem é a figura delas? É uma coisa bem, bem tensa, assim, de se pensar. Porque a maioria das meninas sempre vão pro exterior. A gente não tem uma visibilidade aqui dentro do Brasil. Sim, eu acho que o primeiro passo para o futebol nacional, tipo, ser reconhecido o futebol feminino, seria ajustar esse calendário, ajustar esses jogos das equipes, tipo, a equipe do Palmeiras feminina, a equipe do Corinthians, tipo, trazer mesmo para perto da gente, né? Tipo, colocar em horários acessíveis, em lugares acessíveis, que a gente possa ir ao estádio também, né? Eu acho que Exato, trazer pra grade, né? Trazer pra gente poder comprar. Poxa, se eu torço pro Corinthians, eu quero assistir o Corinthians feminino também, o masculino. Ter um meio de fazer isso, mas não tem, é só o masculino que é disponível. Sim, exatamente. E é um negócio que chega a ser meio bizarro de falar, né? Que a gente ainda precisa lembrar que o futebol feminino existe, porque as emissoras não estão não dão assim a grade para entrar, sendo que é uma coisa que a gente vê que se tiver um pouquinho de esforço e competência para isso, vai conseguir arrastar o tanto de pessoas que o futebol masculino já tem, porque o brasileiro é apaixonado por futebol, né? Então eu acho que é uma coisa que, assim, a gente vê hoje algumas emissoras, poucas emissoras que transmitem, né, os jogos, e eles têm se desenvolvido bem. A Band, até pouco antes da pandemia, estava transmitindo os jogos do Brasileirão Feminino. E eles estavam indo muito bem com isso. Outra coisa, falando sobre referencial ainda, que eu sinto falta, são as lideranças femininas nesses meios futebolísticos, né? A Pia agora é a nossa técnica, ainda bem, sou muito fã dela, mas a gente não tem muito isso como presidente de clubes femininos, assim, não tem essa separação, não tem um envolvimento, um olhar feminino para guiar. É muito masculino tudo isso. Sempre são técnicos masculinos, né, gente, que tá liderando equipes femininas. Sim. E se vocês forem ver, não pode uma mulher liderar uma equipe masculina. Mas exatamente. Na equipe feminina pode um homem ser o líder, ser o técnico. Por quê? Eu também eu sinto falta disso também, de ver, tipo, nas próprias federações e confederações, sabe? A maioria, a grande população desse rolê é masculina. Outra coisa que eu fico pensando, né? O Brasil sempre foi conhecido pelo futebol mundo afora, né? Nós temos muitos estereótipos. O carnaval, mulheres, etc. E o futebol sempre foi muito forte. Então, a decadência que a gente chegou, né? De não ter tanta importância e relevância, porque a Austrália não é famosa pelo futebol, nem a Nova Zelândia. Elas não foram campeãs, a Nova Zelândia chegou a cair praticamente em todas as competições, todas as Copas que conseguiu chegar, ela às vezes não chegava muito longe. A Austrália, o melhor resultado delas foram nas quartas de final de 2007. Então, é bonito ver essa empolgação delas e a disponibilidade em querer fazer isso acontecer, sendo que elas não são referência. Elas estão tentando chegar em ser uma referência. E nós aqui, que somos o país do futebol, temos que mendigar um pouco de atenção. É bizarro, né? E falando em referência, em querer valorizar o futebol feminino, a Ana tem um fato curioso para apresentar pra gente sobre o futebol na Austrália e na Nova Zelândia.
Fala, Ana. Então, na Nova Zelândia, eu comentei até com vocês, né, que as meninas conseguiram em 2018, elas conseguiram equiparar salário, elas conseguiram receber o mesmo tratamento que o futebol masculino no país, né? E na Austrália eu achei muito interessante, porque eles costumam dar apelidos para as equipes de todos os esportes, né? Então, tipo, a equipe de futebol feminino tem um apelido, a equipe de futebol masculino tem um apelido também. E a da Austrália, eles chamam elas de Matildas, por conta de uma música que é típica do país, né? Uma música muito conhecida. E a Matilda é a bolsa de um viajante nessa música, e é o bem mais precioso que ele tem. Então eu achei muito interessante, porque eles dão valor à equipe feminina, né? Falando que é o bem mais precioso, fazendo uma analogia aí, que é o bem mais precioso do país, assim como a bolsa do viajante na música. Aí eu achei bem interessante. Ai, que bonito. Será que a gente um dia consegue chegar a esse nível da Nova Zelândia ou da Austrália mesmo? Esse é da Austrália. Será que a gente consegue chegar nesse nível um dia? Gente, olha, eu torço para que sim, e eu acho que a gente está trabalhando para isso, né? Ano passado aqui, eu não sei se vocês foram, ou se vocês chegaram a ver, teve a Copa Uber aqui. Eu fui. Eu fui também, eu fui no Brasil e Argentina, que teve no Pacaembu, que o Brasil ganhou da Argentina por 5-0, gente. Foi muito legal. E eu tava lá, do lado dos hermanos. Eu tava bem na torcida da Argentina. Eu fui na final, Brasil e Chile. Que perdemos, né? Então. E assim, eu acho que esse tipo de iniciativa é bacana, porque começa a trazer o pessoal um pouquinho para perto, sabe? Apesar dos horários serem complicados, como a gente já falou, começa a trazer o pessoal um pouquinho para perto. E eu acho que, assim, se a gente começar a andar a passos um pouco mais largos, talvez a gente chegue no nível Matildas um dia. O que vocês acham? Eu acho que tem todo o potencial para isso, porque eu fui na final, que foi no dia 25, foi em janeiro, e foi num sábado, assim, e tava um tempo nublado, e aí começou a cair um temporal, chovendo muito, e tava lotado, assim, o Pacaembu tava cheio, e todo mundo lá empolgado assistindo na chuva. Ok, que foi de graça, mas isso já mostra, assim, que as pessoas estão dispostas a ir. Só precisa ter oportunidade, não tem muitos jogos femininos. Eu poucas vezes consegui assistir um jogo feminino. Então, se tiver, é porque eles têm, acho que, tanto medo de dar errado que eles nem tentam. E eu também não consigo entender, porque sempre os jogos femininos são gratuitos, sabe? Ou o valor simbólico, né? O valor simbólico, realmente. A gente foi uma vez, né? Foi Corinthians e Iranduba, que teve no Pacaembu. Foi final do quê? Foi uma final. Foi Brasileirão Feminino. Foi Brasileirão, não foi final, né? Acho que não. Eu sei que o Corinthians ganhou e tinha bastante gente da Gaviões da Fiel lá. Sim. O que é bem bacana ver também as torcidas organizadas apoiando, começando a apoiar, porque talvez seja também um pouco disso também que falta, sabe? A torcida organizada é uma das torcidas, é um dos meios que mais move as torcidas dentro do futebol masculino, né? Falando agora em futebol masculino. Talvez se eles começarem a impulsionar, a chamar a galera como eles fazem para o futebol feminino, seja uma ajuda bem interessante também, né? O que vocês acham? Eu acho que seria um incentivo muito grande, né? Começar pela torcida mesmo, chamar bastante torcedoras para ir nos estádios. Eu gosto muito dessa iniciativa da Gaviões, eu venho acompanhando já tem um tempinho já. E eu vou ser sincera, eu nunca cheguei a ir junto com a Gaviões, mas parece ser uma energia tão boa. E é um incentivo que tem que ser levado não só da torcida da Mancha, do São Paulo, do Santos, de todo mundo cooperar e ter esse incentivo, a gente consegue fazer uma boa audiência para a Copa aqui no Brasil, para a gente poder ver a Copa aqui no Brasil. Ou então até mesmo nos outros campeonatos que nós temos. Sim, os outros campeonatos. Porque esses campeonatos acho que são espelhos, né? Sim, é o que vai fazer a gente levar
assim com tudo mesmo. Até inicial, né? E o que mais que vocês têm para falar sobre essa Copa do Mundo de O que vocês esperam para a Copa do Mundo de 2023 da seleção? Assim, no improviso. Da nossa seleção. Isso. Ou da Copa em organização evento. Pode ser dos dois. É interessante falar dos dois. Da Copa Organização Evento, eu espero algo muito grandioso. Eu acho que vai ser, assim, muito bem feito. Estrutura, estádio, abertura. Eu acho que elas, Austrália e Nova Zelândia, vão se dedicar muito para isso. Em relação à nossa seleção, eu tô muito confiante, muito esperançosa. Eu acho que a última Copa foi um grande avanço que a gente teve. Foi assim, por pouco, é porque tivemos muitos desfalques logo no começo, então isso prejudicou muito. Foi tipo aos trancos e barrancos no fim, mas eu achei que foi muito longe e as meninas jogaram muito bem. E jogaram contra agora... boas equipes, né? Só um adendo, jogaram contra Sim, boas equipes. Não foi assim, os jogos não foram jogos ruins, foram jogos muito bons. Perdeu com garra, assim. Isso. Eu não senti vergonha da derrota. Então eu acho que agora com a Pia, que ela tá reformulando, ela tá acertando, ela tá dando uma oportunidade para as novas meninas, tá organizando, eu acho que assim, a gente tem chance de chegar muito longe. E eu quero revidar quem eliminou a gente. É isso aí. Uau! Vingativa. Realmente, é que a Bruna falou a verdade. Eu acho que vai ser bem épico em questão de estrutura, de jogos, os estádios, até mesmo a abertura. A gente, não sei vocês, mas eu adoro ver a abertura, fechamento de Copa. Eu choro horrores, vibro horrores, e sou assim mesmo. Agora, pelo meu lado torcedor, eu quero muito que essas meninas tragam a taça pro Brasil. Pelo amor de Deus. Eu tô botando todas as... como eu disse, vou beber o café até não sei que hora só pra ver essas meninas jogar. Se duvidar, eu começo a bater aqui 3 horas da manhã, gritando gol. É isso aí. E eu também tô muito confiante. Eu também não tive vergonha de como a gente perdeu ano passado. Na verdade, é um aprendizado muito grande, fui com muita garra. E é aquele incentivo que a gente precisa para poder ganhar essa Copa. É isso. Se a gente ir com tudo, a gente traz. Porque talento a gente tem muito. Muito, muito mesmo. Falando de abertura e encerramento, eu acho que podia tocar Matilda. Só acho. Eu também acho. Ia ficar lindo. Você, amiga. Se eles encerrassem com Matilda, seria incrível. Olha, antes da Ana falar aqui a opinião dela, eu queria só puxar um gancho aqui da Andresa, que ela falou do café. Alguma marca de café patrocina a gente, hein? Nossa, é verdade. Tamo junto. Podia, né? Tamo junto. Podia. Ana, suas impressões sobre a Copa do Mundo de 2023, organização e seleção. Olha, eu acho que a organização vai ser bem feita, realmente, porque os países a gente vê, né, que eles estão fazendo já, antes da Copa, já estão fazendo toda uma campanha, a gente já vê, né? Só a apresentação, como a Bruna falou, foi incrível, então eu acredito que vai ser grandioso o evento e as pessoas vão sim assistir, vai ser recorde de público, eu acredito muito nisso. E eu acho que a seleção brasileira tem muita chance de vencer, eu espero que traga pra gente esse ouro, esse título. O primeiro na história. Eu vou concordar com vocês. Obrigada a concordar com vocês, aquelas. Não, eu vou concordar com vocês. Eu acho que a Austrália e a Nova Zelândia tem tudo para fazer um grande evento. Um evento enorme. Com bastante destaque, com bastante glamour, né, pro futebol, todo o glamour que o futebol feminino merece. E também acho que a seleção brasileira vem forte, sim, porque a Pia acredita muito no futebol feminino brasileiro. Isso foi uma entrevista que ela deu. E ela falou que acreditava muito nas meninas e que ela queria ver a evolução do futebol feminino em solo nacional também, para poder levar as meninas que têm identificação também com a gente que é torcedor. Então é bacana a gente poder contar com uma pessoa que quer ver a evolução do futebol acima do troféu, né? Da taça, ver essa evolução que as meninas vão ter, pra gente também é uma grande vitória, eu acho, né? Exato, é o que eu sinto dela. Eu sinto que ela se importa muito com o futebol